Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui no canal Meta Shakti. Este local que é o nosso ponto de encontro, que é o cantinho aqui no metaverso, onde a gente pode se encontrar, falar, trocar experiências, falar daqui, de onde eu estou, do meu local, do meu ponto de vista, do meu olhar, e você está num outro ponto de vista, num outro olhar, num outro local, mas nós estamos na mesma nave. Você pode estar num ponto diferente da nave, e eu em outro ponto da nave, mas estamos na nave. E que nave é essa? É a nave da Mãe Terra, é a nave de Gaia, é a nave de Pachamama, o que fizer sentido para você. O importante é estar na nave, o importante é que nos mantemos na nave, o importante é que a gente siga o fluxo da nave, para que a gente possa fazer justamente o que nós estamos aqui falando, compartilhando. E é com muita alegria que eu convido você, se fizer sentido e se você curte esse nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilhe com quem fizer sentido para você. Com quem fizer sentido, você enviar e falar, olha, tem uns conteúdos bacanas, tem umas coisas diferentes, ou que faz sentido para você, pode fazer sentido também para outras pessoas. Então, fique à vontade para compartilhar esse conteúdo, dê o seu like aí pra gente, porque isso também nos incentiva a poder estarmos cada vez, né, nos fortalecendo para poder trazer mais conteúdo para vocês. Então, vamos hoje à nossa conversa? A nossa conversa de hoje é sobre o equinócio de verão, não Surya, é equinócio de outono. Mas você vai fazer sentido já para você? Por que eu estou falando equinócio de verão? Não é verão, é outono, mas eu vou falar para você já que faz sentido. Nós estamos saindo do verão e entrando pro outono. Então fique comigo, que já a gente entende todas essas conversas, tudo faz sentido, tudo casa, tudo combina, tudo dá certo no final das contas, tá bom? Vamos junto? Tamo lá. Então, hoje eu gosto de contar história, né? Para mim faz sentido, assim, eu fico criando imagens, né? Então faz muito sentido para mim criar imagens, né? Eu acho bonito, eu gosto muito de mito, de símbolos, né? Para eu memorizar as coisas, assim, eu gosto muito de histórias. E eu gosto de histórias também porque com isso, né, eu cresci com essa questão de histórias, né? O meu avô paterno, ele era contador de histórias. E a gente recebia, né, do meu pai contava muita história pra gente que eu digo eu e meus irmãos, né? Então, eu morava no sítio, eu morava na roça, e eu nasci, né, na roça. Eu gosto de falar isso, eu acho isso tão natural, né? Isso me conecta muito com Gaia, com a nave, né? E quando eu nasci num lugar muito frio, né? Era super frio, só que eu nasci no verão, né? Eu nasci em pleno, assim, pouquinho depois que entrou o solstício de verão, eu nasci, né? Só que eu nasci num lugar frio. Acho que tinha que ser assim, para poder dar um temperinho na minha vida, né? De um pouco de... Eu nasci num lugar frio, mas no verão, então tinha que dar um pouquinho de tempero desse solzinho, né? Dentro de mim. Não é à toa que eu sou a Súria, né? Meu nome Súria é de iniciação, né? Eu falo que é um nome de missão, né? É um nome missionário. E Súria quer dizer é o Deus Sol, né? E esse Deus Sol eu falo que o Sol é um grande geneticista, né? Porque é através do Sol que a gente tem a vida no nosso planeta, né? Então, a gente tem dois grandes luminares no nosso planeta, né? O Sol e a Lua. O Sol, num outro episódio, né? Numa outra live que eu trouxe, eu contei a história, né? De como que foi a criação do quinto Sol, né? E da Lua.
mas eu não vou falar dele de novo não, tá? Mas enfim, o Sol, cujo meu nome, de onde vem o meu nome, né, que é o Deus Sol, ele é o grande geneticista. E por falar em Sol, o Sol é um grande regulador, né, dos nossos ciclos, é o Sol e a Lua. Eles são dois grandes reguladores, um regula o quê? O dia e outro regula a noite. O Sol nasce às 6 horas da manhã e a Lua nasce às 6 horas da tarde. O Sol regula o ciclo do fogo e a Lua regula o ciclo das águas. O Sol nasce às 6 horas da manhã e a Lua às 6 horas da tarde. Então, eles são os dois, a gente vai falar assim, se a gente vai falar dos ciclos circadianos, né? Os ciclos circadianos é exatamente isso, né? É o dia e a noite. É o sol, é o dia, é o ciclo do sol e o ciclo da lua, né? E daí a gente vai ter os intermediários, né? Assim, das 6 horas da manhã até meio-dia, o sol, né? Meio-dia o sol tá a pino, né? O sol tá bem no centro, meio do céu. Vocês já viram que quando o sol tá lá em cima, tá bem no meio do céu, ele não faz sombra, né? Você não vê a sua sombra, né? Porque ele tá incidindo exatamente sobre você. Então, você não faz sombra. Daí vai, né? 3 horas da tarde tem outro ciclo e vai diminuindo, né? E daí vai entrando, chega às 6 horas da tarde, o sol se despede e entra o ciclo da lua, né? Começa a entrar a lua, que a gente fala que é o ciclo das águas. Ora, a lua não é a regente, a gente fala que é das emoções, que é das águas, é porque 6 horas da tarde começa esse período, que daí vai ter o seu pico máximo à meia-noite, e depois, então quando chega meia-noite a gente começa a falar, assim, numa outra linguagem, né, da medicina chinesa, é quando começa o yin entrar no yang. Como ao meio-dia a gente começa a falar que é o yang tá entrando, né, no yin. Então, e esses dois grandes ciclos é o que faz uma grande regulação dentro de nós. Ele regula o nosso planeta e também vai nos regular. Nós não estamos num pontinho da nave, você não tá num cantinho da nave, eu tô no outro cantinho da nave. Então, só que essa grande nave, que é o planeta Terra, ele é controlado, ele é regido pelo movimento do Sol e da Lua. Ele é regulado. O ciclo do Sol vai ter um ciclo de 30 dias, o ciclo da Lua é um ciclo de 28 dias. Mas é o movimento desses dois grandes luminares da Terra, né, o Sol e a Lua, é que vai dar pra gente a regulação, né? O movimento desses dois é que vai dar pra gente esses dois grandes ciclos. E daí, nós, como micro deste grande macro, nós somos um microcosmo, né? Nós estamos intimamente ligados com esse ciclo da natureza, com o ciclo de Gaia. Consequentemente, nós também somos um mini planeta. Vocês já pensaram que você é um mini planeta? Que você no microcosmo, você é Gaia. Você é um microplaneta. E você também é regulado, então, nesse seu microplaneta, por esses dois luminares, que a gente fala o Sol e a Lua. Então, o Sol dentro de nós, o que ele traz? A temperatura, o fogo, né? O Sol traz a temperatura, o fogo. E o ciclo da Lua, né? Que vai ser representado dentro de nós, as águas, né? A água. Ele traz... Quem que é que traz vida? Todo o ciclo de vida começa na onde? Começa na água. Então, o ciclo da água, então a Lua vai reger esse ciclo da água, não é a Lua que rege, então as águas, a Lua que rege sofre a influência diretamente, por exemplo, das marés,
né, a subida, a descida, ela controla, né, todo o movimento da gravidade, vai movimentar esse movimento que a gente dentro do nosso, daí trazendo para o nosso corpo, vai fazer os equilíbrios, né, da nossa homeostasia, né, da homeostase, é o equilíbrio. Mas, ô Súria, volta lá, por favor, o que você estava querendo falar com equinócio? Essa aí já foi uma pincelada para falar para vocês, que nós vamos estar falando de ciclos, tá? Então, o que é o equinócio, né? O equinócio, olha, a etimologia da palavra, eu gosto muito também de trazer um pouco da etimologia. A etimologia é a origem da palavra. Etimologia é de onde a palavra nasce. Geralmente, pra gente, as palavras nascem... A gente tem um monte de influência na nossa língua, né, no português. E a maior influência nossa, né, que a nossa língua portuguesa é de origem latina. E a gente tem a influência dos gregos, né? Então, às vezes, a nossa língua vai sofrer nessa... Ou vai ser latina, né? De uma origem latina é a maior parte. E grega. E daí também recebemos, né? Várias influências de outras línguas, né? Mas assim, equinócio. Equi significa igual. Que é de equânime, de igualdade. De igual. Nócio é de noite, significa noite. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que no equinócio é quando dia e noite estão em pleno equilíbrio. É quando o Sol está incidindo sobre a linha do Equador. A linha do Equador é a linha central, é a linha do meio que divide o planeta. No sentido horizontal. Então, você pega o planeta, divide aí o planeta no meinho dele, a linha do Equador é a linha aonde, então é esse que vai marcar o equinócio. Depois o solstício marca na vertical, equinócio marca na horizontal. Então, a gente tem equinócio de outono aqui no hemisfério sul e equinócio de primavera no hemisfério norte. Então, significa que o Sol está batendo, incidindo exatamente na linha do Equador. Isto significa que, equi é de igual, nox nócio vem de nox, né? É noite. Então, significa que nós vamos ter o mesmo tempo, a mesma carga horária, vamos falar assim, de dia e de noite. Então, nós vamos ter 24 horas não é o total? Então, nós vamos ter 24, então o dia vai durar 12 horas e a noite 12 horas. Então, nós temos igualmente o mesmo tempo de dia, o mesmo tempo de noite, tá? Então, o Sol vai estar incidindo igualmente, tá? Nos dois hemisférios, tá? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então, no hemisfério norte, ele tá lá no equinócio de primavera, e aqui no hemisfério sul nós estamos no equinócio de outono. Então, dia e noite tem o mesmo tempo, tá? Então, é isso que quer dizer o equinócio. E daí, mas o que isso tem a ver com a gente, afinal de contas, né? O que isso tem a ver? Veja que quando ele bate no meio, ele tá trazendo uma ideia do quê? De equilíbrio, né? Quando tem a mesma, né, carga horária, né? 12 e 12, né? Tá trazendo o mesmo equilíbrio. Mas vocês lembram que eu falei lá para vocês, que eu falei, equinócio de verão, mas não é equinócio de verão, né? Por que eu falei verão, né? É que tem uma imagem, né, muito bacana, que é trazida até aí, né, nas mitologias, que é assim, o equinócio é quando o verão, porque a gente tá saindo do verão, né? Nós estamos terminando o solstício de verão. Então, quando a gente tá terminando o verão e a gente está entrando Então, assim, o pai, o verão, o sol está entregando para o filho
a sua energia, ele está recolhendo a sua energia e entregando para o filho, ensinando o filho para que ele tá tirando, né, o sol radiante, vai diminuindo, daí ele entrega toda a sua energia, todo o brilho, tudo que ele construiu ao longo do verão. Então ele vai recolhendo, ele diminui isso e ele entrega para o outono, o filho, toda essa energia que ele recolheu, de tudo que ele recolheu, ele contrai e vai entregando para o filho, o verão, o outono, a energia, para que esse outono, o que acontece no outono? Não começa a cair as folhas, né? Assim, na natureza, cai as folhas, diminui, os frutos são colhidos, começa já a ter uma brisa, né, um vento mais soprando, um vento mais suave, mais brando. Então é um momento de recolhimento. A própria natureza está no momento de recolhimento. Ela vai, mas para que ela está nesse momento de recolhimento? Porque ela gastou, né, tudo aquilo lá no verão, ela trabalhou, gastou tudo lá no verão, só que agora ela precisa recuperar essa energia dela. Ela trabalhou, colheu os frutos, agora o que faz? Folhas caem, vai tudo para a terra, para fazer essa adubação, ela, né, vai adubar a terra novamente, os frutos que não foram colhidos, que não serviu para o alimento, ele também cai. Ele vai para a terra e ele vai fazer o quê? Agora ele vai alimentar a mãe. Ele vai alimentar a mãe para que a mãe tenha energia, né? Então, esse filho, né? Os frutos, tal, cai na terra, as sementes, cai, vai para a terra e ele vai fortalecer a mãe. Ele vai começar a gerar o adubo, a fortalecer essa própria, ele vai se preparar a sua energia, a ter condições, a ter força, para ele passar a próxima estação, que vai ser o inverno. A natureza é sábia, ela já se antecipa ao próximo ciclo. Ela já sabe, já sabe, é inerente, é intrínseco isso. Ela já sabe do próximo ciclo, então ela já vai se preparando para ter condições para passar, de ter energia o suficiente para ela poder passar lá depois no verão. Tanto que neste ciclo, né, do outono, o que acontece? É uma estação que geralmente as pessoas vão ter, por exemplo, tem muita gripe. Você vê que às vezes lá no inverno a gente não fica tão gripado? Aonde a gente vai ficar mais gripado, mais com o sistema imunológico mais sensível, é agora nessa estação. Pode ver assim que vai ter um monte de rinite, de ites aí, né? Principalmente nessa região alta, né? Pulmonar alta, né? Então vai ter muitas ites aí, as questões com o ouvido, né, de otites, né, problema bronco. Por quê? Porque é um período que nós saímos de uma temperatura bem alta e o nosso corpo, a natureza não está se preparando, ela está em queda, né? A natureza não derrubou as folhinhas lá e para poder ter força, criar energia, gestar energia para poder passar o próximo período, que vai ser um período mais intenso. Então é isso que vai acontecer conosco. Então a gente também cai, né, tem uma queda, né, na nossa força, na nossa energia, para que a gente se recolha, para que a gente se prepare, para que a gente tenha forças e condições para que depois a gente enfrente o próximo ciclo. Então, nós estamos falando de ciclos, né, de mudança de ciclos.
E a importância de nós observarmos a importância dessa mudança, a importância que isso faz em nossa vida, a importância de olhar e de compreender o começo de um ciclo e como se procede nesse ciclo e até para nos anteciparmos com relação ao próximo ciclo. Então, para esse ciclo agora que nós estamos passando, que é entrando, né, que é o ciclo do outono, desse equinócio, então lembrando que o equinócio, ele é quando o Sol incide igualmente, né? Ele vai ter o mesmo dia e noite, vai ter o mesmo tempo, né? A mesma duração. Então, o que é o convite aí para a gente olhar para o ciclo? Então, quando a gente tem essa mesma duração, significa que está buscando, está pedindo para a gente olhar para o nosso centro, voltar também para o nosso centro, olhar também para o nosso centro. E aonde é que eu estou desequilibrado, que eu não estou percebendo a mudança dos ciclos? Porque a mudança do ciclo, porque quando eu não percebo a mudança, que eu já terminei um ciclo para começar outro ciclo, quando eu não dou esta informação, eu não observo que mudam-se os sinais. Quando eu não estou atento nessa mudança de sinais para poder começar outro ciclo, é como se eu entrasse, se eu continuasse fazendo a mesma coisa no próximo ciclo. Eu não dei a informação de que aquele ciclo já encerrou, não dando a informação que aquilo, por quê? Porque eu não estou atento aos sinais. Daí eu não dou a informação de que o ciclo já encerrou. Porque aquele ciclo anterior, as informações daquele ciclo anterior serão importantes para o próximo ciclo. Mas se eu não reconhecer os sinais de que esse ciclo está encerrando, que está mudando, que vai vir uma outra informação, eu entro no próximo ciclo, eu vou chegar, por exemplo, vamos pensar em termos de estação, tá? Para trazer isso, para facilitar. Então, eu chego, por exemplo, lá no próximo ciclo do inverno, que vai ser depois, agindo da mesma forma com que eu agia no outono, comendo as mesmas coisas, ou agindo no outono, a mesma coisa que eu agia no verão. Vou comer comida gelada, porque tá super quente, eu vou andar, você vai andar, a sua roupa, a sua forma de se vestir a mesma coisa? Não. Chega lá no inverno, você vai se vestir do mesmo jeito? Não. Você vai querer mais coisas mais quentinhas, não vai? Mas por que a gente sabe disso? Porque a gente está recebendo uma informação externa, um estímulo externo, que vai nos informando que o ciclo está mudando. Só que internamente, a gente recebe isso externamente, mas internamente a gente não dá essa informação. E a gente continua agindo do mesmo jeito. E quando eu continuo agindo do mesmo jeito, eu vou carregando, eu não dou um tempo para que este ciclo seja, para que eu me regenere, para que eu me regenere, para que eu consiga ter forças para o próximo, ou para eu me adaptar e agir de acordo com as informações, as experiências, as necessidades do próximo ciclo, porque eu não consegui mudar de estação. Imagina para você ver, vamos pensar, a gente tá pensando de ciclos, né? Vamos imaginar, vamos pensar agora em outros ciclos da vida. Esses dias eu até estava fazendo uma dinâmica, uma vivência com relação à questão de ciclos. Eu acho isso muito importante, né? A gente reconhecer a mudança de ciclo. Reconhecer isso na nossa vida. E honrar os ciclos. Isso é muito importante. Porque
se eu não reconheço que o ciclo anterior já encerrou, mas que ele traz essas informações, eu não consigo estar vazio para eu assumir o próximo posto. Daí eu venho na mesma batida, eu não consigo assumir o próximo posto do próximo ciclo. Vou dar um exemplo para vocês. Quem é que já se despediu do ciclo da infância? Vamos lá, o ciclo da infância tem alguns marcadores, né? Para uns mais, menos, mas vamos fazer de uma forma geral, porque ele é um marcador biológico, ele é um marcador psíquico, né? Dentro emocional. Então vamos lá, infância. Vai lá do zero, desde que você nasce, né? Até os 7 anos de idade, né? O próximo ciclo, o segundo ciclo, já começa aos 7 anos. Mas se eu não... E daí tem uma coisa a ver com a questão biológica, a questão de maturidade psíquica e emocional. Se isso muda, são informações que mudam dentro de nós. Se você não se despediu da sua infância, como que você vai receber, se você não se despediu, não compreendeu que é uma mudança de ciclo, como que você vai receber a sua pré-adolescência? Que vai ser outra mudança, serão outras informações que vão mudar, mudanças que vão mudar no meu corpo, na minha forma de pensar, na minha forma de me relacionar. Se eu não me despedi, não compreendi de todas as coisas que eu vivenciei na infância, como que eu vou receber o pré-adolescente? Então eu agradeço a minha infância, porque todas as informações que eu recebi lá na minha infância serão adubo, serão a minha base, o meu combustível, a minha força para eu seguir para o próximo ciclo, para a pré-adolescência. Ele me deu base. Então, eu agradeço a minha infância. Gratidão, minha infância. Ao ciclo da infância. Gratidão, minha infância, por tudo que eu recebi. Por todas as informações. Por todas as experiências. Mas a criança vai fazer isso, né? Não vai fazer isso conscientemente. Mas agora a gente adulto faz isso. E a gente agradece a infância porque a gente está deixando esse portal e vamos para a pré-adolescência. E a gente dá boas-vindas para o nosso ciclo da pré-adolescência, onde outras mudanças vão acontecer no nosso corpo, no nosso intelecto, no nosso psiquismo, nas nossas emoções, nos nossos comportamentos. Mas a infância foi importante para que ele me desse essa matriz, essa forma, essas informações, esse combustível para que eu receba o próximo ciclo. Então, gratidão, minha infância. Gratidão por tudo que eu recebi. E estou aberto para o novo, para o próximo ciclo, para próximas experiências. Agora eu sou mais sabedor, conheço mais. E depois, quando eu estou encerrando o próximo ciclo da minha encerro o meu pré-adolescente, vou lá receber a adolescência. Gratidão, meu ciclo da pré-adolescência, por tudo que eu aprendi, pessoas que eu conheci na escola, os amigos que eu fiz, os professores, os namoricos. Que tudo isso foi importante. Que tudo isso me fez mais. E eu trago esse mais para mim agora. E eu cresci também, desenvolvi para o próximo ciclo e vou para o próximo. Então, falar então, assim, essa reflexão sobre o equinócio, ele me trouxe essa reflexão, sabe? Essa observação com relação à importância dos ciclos. A importância dos ciclos, de você reconhecer a mudança do ciclo, você reconhecer os sinais de mudança do ciclo,
reconhecer o aprendizado que você teve no ciclo e reconhecer que aquele aprendizado, que aquelas informações, aquela construção naqueles ciclos, naquele determinado ciclo, vai somar para o próximo ciclo. Eu agradeço e sigo para o próximo, mais sabedor. E isso, quando eu tomo ciência disso, quando eu agradeço, honro o ciclo anterior e continuo para o próximo recebendo o novo, eu honro o anterior. Eu vou trazendo para mim o meu equilíbrio. Isso é autoconhecimento. Saber em que momento você está, o que é que acontece, e eu me conhecendo, eu me autoconheço, eu vou buscando o meu próprio equilíbrio. Eu vou fazendo com que a minha noite e o meu dia estejam equilibrados. Eu sei a hora que eu tenho que parar para eu poder me regenerar. Eu dei informação porque eu ouvi, eu observei os sinais que eu recebo. E quando eu recebo sinais, eu dei um sinal aqui para o meu corpo. Ele sabe que ele tem que dar uma paradinha. Ué, às 6 horas da tarde, a informação que vem, na verdade, é para, porque agora o teu corpo precisa entrar em regeneração. Porque se você continuar trabalhando, por conta do estímulo do sol, do fogo, do metabolismo, do movimento dentro de ti, você não vai se regenerar. Você não vai se permitir a parar, a descansar, a dormir, a se entregar para a noite, para a mãe. A noite é a mãe. É Pachamama. Tudo é Pachamama. Mas à noite, nós estamos sobre a regência da grande mãe, do feminino, que faz a nossa regeneração. Então, essa é a reflexão sobre os ciclos que eu gostaria de trazer com vocês. Então, pegar esse gancho do equinócio, do outono, que é a entrega do sol, a entrega do pai, que entrega o filho pro coração, pro útero da mãe, para que ele recupere as suas forças, e vai recuperar a força da mãe também, para que lá no inverno a gente esteja fortalecido. Então é observar os sinais. E quando eu observo os sinais, quando eu me entrego aos ciclos e vivencio cada ciclo, eu vou buscando o meu próprio equilíbrio, a minha saúde, em todos os sentidos. Faz sentido isso para você? Esta foi a nossa conversa de hoje. Reconhecimento dos sinais para que nós estejamos dentro dos nossos ciclos. Estar dentro dos ciclos é vivenciar o momento presente. Você está no seu presente? Você está vivenciando que ciclo da tua vida? Um beijo no coração, fique bem. Feliz entrada do equinócio de outono. Feliz equilíbrio entre o dia e a noite. Feliz equilíbrio entre o sagrado masculino e o sagrado feminino dentro de ti. Um beijo. Nos vemos.